senhora vereadora, senhores vereadores, público presente que nos assiste pela internet, Facebook e YouTube, boa noite. Declaro aberta a 22ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Saltinho, de 20 de agosto de 2018. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura bíblica para que, através da bênção de Deus, conduzamos com sabedoria essa reunião e, em seguida, proceda a chamada nominal. O jovem rico. E eis que alguém se aproximou e lhe disse: Mestre, que de bom devo fazer para alcançar a vida eterna? Ele lhe disse: Por que me perguntas pelo bom? Um só é o bom. Se quiseres entrar na vida, observa os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás testemunho falso, honra pai e mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que ainda me falta? Respondeu-lhe Jesus: Se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e me segue. Ao ouvir isso, o jovem foi triste, porque possuía muitos bens. Palavra do Senhor. Amadeu Soares da Silva Júnior. Presente. Amarildo de Jesus Firmino. Presente. Denis Chiquito, presente. Evandro Eli Pereira. Presente. Luiz Alberto Manesco. Presente. Luiz Aparecido Lopes. Presente. Maria de Lourdes Pandolfo Torina. Presente. Paulo Roberto da Silva. Presente. Rodrigo Arthur. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias que darão entrada na reunião. De autoria dos vereadores Amarildo de Jesus Firmino, Paulo Roberto da Silva e Evandro Eli Pereira, moção de aplauso número 11 de 2018, aos Cururueiros de Saltinho. De autoria do vereador Rodrigo Arthur, requerimento número 14 de 2018, solicita informações ao chefe do Executivo a respeito de recurso proveniente da emenda parlamentar apresentada pelo deputado Nelson Marqueselli para a construção de unidade de saúde no município de Saltinho. De autoria do vereador Luiz Alberto Manesco, requerimento número 15 de 2018, solicita informações ao chefe do Executivo sobre valores da receita, despesa e saldo atualizado da contribuição para o custeio da iluminação pública, COSIP. De autoria do vereador Rodrigo Arthur, indicação número 251 de 2018, solicita manutenção dos brinquedos da pracinha que serve o bairro São Judas Tadeu, localizado na rua Ettore Montebello, no município de Saltinho. De autoria do vereador Luiz Aparecido Lopes, indicação número 252, 2018, solicita a colocação de redutor de velocidade na estrada do Morro Alto, próximo à Lagoa, no bairro Real de São Bento, no município de Saltinho. De autoria do vereador Luiz Aparecido Lopes, indicação número 253, 2018, solicita extensão de iluminação pública em frente à residência situada próximo à lagoa que fica ao lado da estrada do Morro Alto, no bairro Real de São Bento, no município de Saltinho. Prefeitura do município de Saltinho encaminha através do prefeito municipal Carlos Alberto Lice, decreto número 1815, de 2 de julho de 2018, onde abre crédito adicional suplementar na ordem de R$ 502.500 e da outras providências. A Prefeitura do município de Saltinho encaminha, através do prefeito municipal Carlos Alberto Lice, decreto número 1816, de 2 de julho de 2018, onde remaneja recursos do orçamento e da outras providências. CPFL encaminha através da Gerência de Relacionamento do Poder Público, Grupo A, Devanir Mantuani Júnior, à Câmara Municipal de Saltinho. Excelentíssimo presidente, pelo presente, a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar que encaminhamos à Prefeitura e à autarquia, se houver, do município,
carta anexa datada de 13 de agosto de 2018, discriminando valores em aberto e a vencer, se houverem, com disposição do dia 8 de 8 de 2018, decorrentes do consumo de energia elétrica e de outras obrigações contratuais e convênios mantidos com esta companhia, bem como o faturamento mensal do município, com o intuito de requerer que sejam incluídas na Lei Orçamentária Anual, LOA, do município, conforme determina a legislação vigente, no sentido de provisionar recursos para os seus respectivos pagamentos. Considerando o exposto acima, informamos que o nosso consultor de negócios, Marcos Marcelos Bueno, estará à disposição de Vossa Senhoria para esclarecimentos adicionais. Movimento Voto Consciente. Encaminha, através da diretora Rosângela Gimbinski. Excelentíssimo vereador, é com grande satisfação que o convidamos a conhecer a 4ª edição do Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas. O prêmio é uma iniciativa partidária, gratuita e sem fins lucrativos do movimento Voto Consciente, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, Associação Paulista de Escola dos Legislativos e Contas e o Laboratório de Gestão Governamental. Seu principal objetivo é estimular o conhecimento e reconhecimento de iniciativas de vereadores, servidores públicos, câmaras municipais, escola do parlamento e sociedade civil empenhados na elaboração e aprovação de projetos capazes de impactar positivamente a realidade municipal a partir dos parlamentares. Adicionalmente, pretende-se criar uma base de dados que fique à disposição da sociedade com projetos, autores e contatos, de modo a possibilitar a troca de experiências e estimular o trabalho em rede relacionado a ações legislativas nas diferentes cidades brasileiras. As inscrições nas categorias Excelência, Inovação, Gestão, Democracia e Cidadania, voltados a todos aqueles interessados que preencherem os requisitos descritos em regulamento, acontecerão entre 10 de agosto e 10 de setembro. A divulgação dos finalistas será em 22 de outubro e a cerimônia de premiação dos vencedores acontecerá em 22 de novembro, na cidade de São Paulo, na sede da OAB. Pedimos, por gentileza, seu auxílio na divulgação da iniciativa em seu município. Não havendo mais matéria a dar entrada em reunião, dou por encerrado o pequeno expediente e daremos prosseguimentos com deliberações da pauta da ordem do dia. Está em discussão única requerimento número 012 de 2018, de autoria dos vereadores Luiz Alberto Manesco, Evandro L. Pereira, Denis Chiquito, Paulo Roberto da Silva, Amarildo de Jesus Firmino e Amadeu Soares da Silva Júnior, que solicita informações ao chefe do Executivo sobre o aumento do efetivo militar de Saltinho por meio de atividade delegada. Está em discussão? Com a palavra o vereador Luiz Manesco. Senhor presidente, mesa diretora, vereadora, vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela internet, boa noite. Este requerimento, ele tem como objetivo colher informações por escrito do Poder Executivo para saber se vai ser implantado aqui no município de Saltinho a atividade delegada. Por quê? O ano passado, no dia 21 de março, foi feita uma reunião aqui na Câmara do Executivo com o Legislativo, ainda não tinha o Conselho de Segurança. Alguns membros do antigo Conselho de Segurança, a maioria dos vereadores estiveram aqui, e nessa reunião, foi uma reunião que buscou encontrar soluções para a segurança pública aqui no município, que não é de curto prazo, é óbvio. E uma dessas soluções, ela já foi implantada, que foi muito boa, que são as câmeras de vigilância que foram instaladas aqui em Saltinho. Então, foi um bom acontecimento que a segurança pública precisava. Um outro assunto que foi discutido foi a atividade delegada. O que é atividade delegada? O Estado ele não vai mandar policial militar aqui para Saltinho diretamente. Uma das formas, talvez, de conseguir é com a atividade delegada, em que a prefeitura paga o salário do policial e o Estado fornece o armamento, a farda, e, dependendo da quantidade de policiais, uma outra viatura. Como essa reunião foi o ano passado, e não voltamos mais a falar nesse assunto,
Pode ser que, às vezes, a prefeitura tenha algum planejamento para fazer essa atividade delegada e nós ainda não estamos sabendo. Mas as pessoas, às vezes, na rua perguntam para o vereador e questionam: você sabe se a atividade delegada vai ser implantada ou não vai? Então, a gente está pedindo essa informação. Se a prefeitura ela tem já um planejamento de fazer essa atividade delegada, ela vai informar: ela tem um planejamento para fazer a atividade delegada, de implantar um convênio com o Estado esse ano, ano que vem, ou não tenho, se acaso não tem também, qual que foi o empecilho, para que a gente possa tentar ajudar de alguma forma. Então, esse requerimento é basicamente para isso, para pedir essa informação, para a gente ter uma documentação concreta na mão, a razão do porquê será possível fazer ou porquê não será possível fazer, para que a gente possa dar uma resposta para os cidadãos. Continua em discussão? Com a palavra, o vereador Amarildo Firmino. Senhor presidente, vereadores, membros da mesa, demais vereadores, público presente que nos acompanha pela internet, boa noite a todos. Esse requerimento eu fiz questão de assinar porque nós estamos aqui junto com os outros demais vereadores já citados, que cabe ao vereador, além de indicar algumas ações que nós somos cobrados, que nós vemos, que nós participamos através da indicação, também tem esse instrumento que chama requerimento. O requerimento ele tem poder legal de requerer ao prefeito que nos responda às questões apresentadas. Então, nós, através do requerimento, nós nos instruímos ou nós temos informações claras sobre algum projeto ou não que o Executivo esteja fazendo ou pretende fazer. Então, como esse assunto, atividade delegada, e aí eu explico o que se trata, para que algumas pessoas saibam, é um convênio feito com a Secretaria de Segurança Pública e o município, né, a Secretaria do Estado, para que o município pague um tipo hora extra, né, aos funcionários do Estado, que são os policiais militares, para que coloque mais efetivo. Então, nesse caso, é como se fosse o Estado colocando mais 1 ou 2 policiais, e o município arcaria com o pagamento dessas horas. Essas horas são pré-estabelecidas em alguns municípios. Eu tenho um convênio lá em Elias Fausto, que faz com a Polícia Militar, em torno de R$9.000 ao mês, horas trabalhadas no distrito, lá, um bairro lá que chama Cardeal, onde não tem policiamento. Então, foi colocado lá um posto militar por conta dessa atividade delegada. E o município paga em torno desse valor, varia, dependendo da quantidade de horas e da programação que o município faz para cumprimento do convênio. Então, são 8 horas, 6 horas, 12 horas, dependendo. E nós temos lá um ciclo de vários policiais, além dos que já estão no município, na hora de folga, ele pode estar cumprindo esse horário, outros policiais que o comando ali em Capivari estabelece ou designa para que cumpra essa atividade delegada. Não é um custo baixo, é um custo alto relativamente ao município, mas há uma forma, né, além do que nós já vemos, estamos acompanhando, que o prefeito Carlinhos tem colocado na cidade, além das câmeras, desse convênio, além de estar dando uma nova cara, né, uma dignidade, né, ao posto ali da Polícia Militar aqui de Saltinho, que estava num prédio praticamente caído. No meu tempo, lá no sítio, era tapera, né? A gente andava para o sítio e via aquela casa caindo, uma tapera, né, Piau? Então, aqui estava mais ou menos assim. Então, o prefeito deu uma outra cara, deu uma reformada, investiu em câmeras na cidade. Nós temos um trabalho já voltado para a segurança pública nesse sentido no município. Eu acho importante. Então, se houver orçamento, se houver condições financeiras, é importante que a gente também participe com a atividade delegada, para que também dê um pouco mais policiais na rua, significa uma ostensividade maior, acompanhamento maior, já que, né, meu sonho seria termos guarda municipal na cidade,
não sei, é um custoso, não sei que não são 10 homens, em torno de 20 homens, é um custo maior, é elevado. O município precisa ter condições financeiras, a sua receita um pouco mais aumentada, para que nós pudéssemos ter isso. Até então, essa é uma possibilidade de nós também termos mais policiais na rua. Então, é um questionamento, eu sei que há a intenção do município, do prefeito, o CONSEG já discutiu esse assunto. Eu mesmo trouxe algum material já de Elias Fausto, uma lei, um convênio, modelos, entregamos lá na prefeitura, através do João, o presidente do CONSEG. Então, eu sei que há já um movimento do município, do prefeito, da sua equipe, de estudar essa possibilidade. Então, a ideia é nós termos, acompanhando isso, né, não é nenhuma botar o prefeito na parede, a intenção desse requerimento não é esse, nós temos essas informações mais efetivas, né, para que nós possamos acompanhar a segurança pública. Nós estamos acompanhando ultimamente os debates dos presidenciáveis e também dos governadores, pré-candidatos ou candidatos a governador do Estado de São Paulo, e o tema segurança pública tem surgido assim como prioridade em todas as questões. Então, não é uma brincadeira que está acontecendo no Brasil, é uma verdadeira guerra civil, mais grave do que países que vivem em guerra no Oriente Médio, mais grave do que outros países que há anos, né, estão tendo mortes por guerra. O Brasil ele é campeão em mortes por homicídio, a insegurança pública, na verdade, está muito grave. Então, todos os candidatos a governadores, os presidenciáveis, estão debatendo esse assunto. É um assunto que quem quer que seja que ganhe a eleição estão propondo. Da ordem de propostas, surge lá um aumento de efetivo, outro está dizendo aumentar o efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, outros dizendo que vai investir em inteligência, né? Se combate o crime com inteligência, com informações. Mas eu acredito que a presença do policial numa cidade pequena como a nossa tem um resultado grande associado às câmeras que a prefeitura já tem colocado, associado a esse trabalho que a Polícia Militar já tem feito na cidade. Eu acredito que nós teremos um resultado interessante. E aí, se o Executivo, tenho certeza que está voltado para a segurança pública da cidade, diante disso que eu já citei, com certeza, se tiver algum recurso, se tiver condições, vai implantar esse trabalho na cidade e para nós deixar a nossa população mais segura. Nós não resolvemos 100% o problema de segurança pública, porque tem que colocar um policial para cada bandido. E hoje, só se você colocar a população tudo de farda e arma na cintura, como está propondo um candidato aí, né, Denis? Mas talvez não seja esse o caso. Mas se nós temos em frente das escolas, se nós temos nas entradas e saídas da cidade, se nós temos em períodos críticos em que a estatística revela que a bandidagem circula, leva carro embora, entra em residência, talvez nós tenhamos aí uma sensação de segurança maior, sem deixar de citar que o cidadão ou morador tem obrigação de cuidar da sua própria segurança. Uma questão que nós discutimos muito lá no CONSEG é que nós temos que fazer a segurança primária. Nós podemos colocar cerca elétrica, podemos colocar um portão eletrônico para evitar que você fique muito tempo na frente da sua casa, podemos, quando viajar, avisar o vizinho, comunicar para tirar a correspondência, algum parente, nós podemos circular na entrada das nossas casas antes de entrar, em períodos de altas horas. Nós temos que tomar cuidado ao andar com o celular na rua, mostrando, expondo, ou objeto de bem, enfim, andar em locais que não tem muito movimento de pessoas, andar sempre em grupo. Isso é a defesa primária, que nós somos obrigados a fazer. É a defesa nossa e da nossa família. Isso bem feito, já cai muito o número de acidentes envolvendo bandidagem na nossa cidade. Mas se a prefeitura, como está fazendo, continuar ainda fazendo com esse projeto da Polícia Militar, esse convênio, com condições financeiras para isso, com certeza Saltinho está muito melhor do que estava há uns anos atrás. Com certeza. Por isso nós vamos requerer essa informação. Obrigado. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, sem a votação, sentados, aprovem, em pé, rejeita. Aprovado por todos os vereadores.
Em discussão única, requerimento número 03/2018, de autoria dos vereadores Denis Chiquito, Paulo Roberto da Silva, Luiz Roberto Manisco, que solicita informações ao chefe do Executivo sobre o uso da ambulância para transporte e atendimento de urgência e emergência oferecidos pela Unidade Mista de Saúde do nosso município. Está em discussão? Não havendo que discutir, está em votação. Sentados, aprovem, pé rejeita. Aprovado por todos os vereadores. Em segunda discussão, projeto de lei número 03/2018, de autoria dos vereadores Denis Chiquito, que dispõe sobre a denominação de via pública proveniente da matrícula número 29.663, no bairro Nossa Senhora Aparecida 1, no município de Saltinho. Está em discussão? Com a palavra o vereador Denis Chiquito. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente que nos acompanha, também pela internet, uma boa noite a todos. Novamente venho aqui para pedir que seja aprovado por todos a denominação de rua, né? Da rua que dá acesso ali pela Joaquim Mendes Pereira. Ela vai ficar denominada como Rua Alfonso Furlan, uma rua remanescente do desmembramento do proveniente da matrícula número 29.663, localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida 1. Alfonso Furlan, como eu falei, ela é paralela a Florindo Cassano e a Rua Garcindo Bressan, perpendicular a Joaquim Mendes Pereira, localizadas no bairro Aparecida 1. Então, para reforçar só que lá atrás, né, em 1915, quando a família veio para cá, né, na propositura, foi feito a doação do terreno, onde hoje é o reservatório de água tratada, né, denominada de Rosa Galina Furlan, né, que é a esposa, na verdade, do senhor Afonso Furlan. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem estar aprovando novamente esse projeto para a denominação dessa rua, já que é uma família que tem uma importância histórica aqui para o nosso município e que eu tenho certeza que vai vir a ser muito bom, um bom proveito, né, conseguir eternizar o nome dele nessa singela homenagem aí, tá bom? Então, eu peço a todos que possam aprovar o projeto. Obrigado. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Sentados, aprovem, pé rejeita. Aprovado por todos os vereadores. Em primeira discussão, projeto de lei complementar número 03/2018, de autoria do vereador Amarildo de Jesus Firmino, que acrescenta e altera dispositivo da lei complementar número 003, de 29 de março de 1995, alterada pelas leis complementares número 14, de 23 de junho de 2005 e 15, de 16 de novembro de 2005, que institui o Código de Postura do município de Saltinho. Está em discussão? Com a palavra o vereador Amarildo Firmino. Senhor presidente, novamente, membros da mesa, vereadores. Esse projeto de lei, eu acredito que o vereador, ele tem o que a gente sempre diz aqui, né? Tem legitimidade para representar a população da nossa cidade, de ser um censor das necessidades da cidade. E aí, diante disso, nós estudamos as leis que já existem ou propomos uma lei que possa existir, que venha ao encontro desse interesse da população. Nesse caso, como já existia uma lei, que é uma lei de 95, que é a lei do Código de Posturas do município, 95 foi já na primeira gestão do primeiro prefeito aqui de Saltinho. Então, essa lei trata das posturas municipais. E, dentre as posturas municipais, trata também da questão dos terrenos no município, o cuidado dos terrenos, a obrigação dos responsáveis, proprietários, etc. Então, havendo essa lei, eu fiz uma alteração, um projeto de lei, alterando a lei complementar 3, de 95, que já foi alterada pela lei 14 e pela lei 15. A lei 14 foi de 2005 e a lei 15 também de 2005. Então, eu propus uma alteração da seguinte forma:
quem está com o projeto aí, a população que nos acompanha, no artigo 1º desse meu projeto, eu estou acrescentando, né, aliás, fazendo uma alteração no parágrafo 6º do artigo 7A dessa lei complementar e passando a vigorar com a seguinte redação. Então, já existe esse artigo, eu estou alterando ele. Ele atualmente diz assim, no caso, hoje, antes da aprovação dessa lei, se ela será aprovada, no caso de não cumprimento do disposto nesse artigo, os responsáveis pelos imóveis serão notificados em uma vez, para no máximo 60 dias, sanarem as irregularidades sob pena de aplicação de multa prevista nesse capítulo. O que está tratando essa lei, esse artigo 7A, que foi introduzido pela Lei Complementar 14? Os responsáveis por imóveis não edificados, lindeiros às vias do logradouros públicos ou logradouros públicos que se localizarem dentro do perímetro urbano da sede, são obrigados a mantê-los limpos. Então, está tratando da limpeza dos terrenos não edificáveis ou não edificados, perdão, no município, na área urbana. Pela sua utilização, são responsáveis, respondendo em qualquer situação pela sua utilização, como depósito de lixo, detritos, resíduos de qualquer espécie de natureza. Então, ele diz que os responsáveis desse terreno, que localizado na área urbana, devem e são obrigados a mantê-los limpos. Isso, e capinados, e drenados. Então, é uma série de responsabilidades que quem tem terreno vazio, não construído dentro da cidade, um mínimo de responsabilidade. Isso de 95, depois alterada em 2005, com a Lei Complementar 14, introduzindo essas questões. Só que a lei dizia assim, ele será notificado para 60 dias tomar providência. E eu estou alterando esse parágrafo 6º, dizendo aqui, no caso de descumprimento do disposto nesse artigo, os responsáveis pelos imóveis serão notificados de uma vez para no prazo de 30 dias, então não é mais 60, 30 dias, sanar as irregularidades sob a pena de aplicação de multa de 5 unidades fiscais unidades fiscais do município, redobrada em caso de reincidência e a cada multa subsequente acrescida de uma unidade fiscal. A lei atual, o Código de Postura atual, remete à aplicação da penalidade prevista no capítulo, que é o capítulo 2, que estabelece essa penalidade. O capítulo 2 atual fala que a multa é de 2 unidades fiscais. Então, a lei atual diz que a lei é de 2 unidades fiscais, que hoje dá R$ 220,74. A unidade fiscal está R$ 110,37. Então, se hoje uma pessoa não cuida do terreno, não limpa, deixa criar mato, bicho, etc., a prefeitura pode notificar, ele tem 60 dias para ele limpar o terreno, e se ele não fizer, vai ser feita uma multa de R$ 220. Resultado, ele não está nem aí. Porque a prefeitura vai lá e limpa e aplica uma multa, o que ele pagaria para uma pessoa carpir lá. Então, qual que é a minha ideia? Nós estamos aumentando isso, até por uma punição, né, no sentido de deixar o terreno sujo, e uma renda para o município, digamos assim, sobre aqueles que mantêm, que têm propriedade e não limpam. Então, nós estamos aumentando para R$ 551, que são 5 unidades fiscais. Essa é a primeira alteração. Então, o município notificou, o cara passou um mês e não limpou. Nesse um mês pode ter gente picado por cobra, escorpião, fogo no terreno, uma série de coisas, bandido escondido, em um mês. Antes era 60 dias para ele pagar 200. Agora, estou dizendo, ele tem 30 dias e a prefeitura, se multar e ele não limpar, se multar, vai para R$ 551. Opa, vai doer no bolso. Vai pegar um pouco. Por que eu fiz isso? Porque a intenção era acrescentar, né, ao fazer o projeto, o artigo 3º, que eu vou citar agora. Mas no segundo, o que eu faço? É mais uma questão de alteração da lei para que ela tenha entendimento claro. Então, no capítulo 16, no caput do artigo 16, que trata da multa, que era
2 unidades fiscais, eu faço uma exceção. Então, eu estou acrescentando o artigo 16, dizendo assim, ó, com exceção do disposto no artigo 7A, a infração dos demais capítulos desse capítulo, né, dos demais artigos desse capítulo, será imposta a multa correspondente a 2 unidades fiscais. Então, eu mantive as 2 unidades fiscais. Porque como que é o nosso Código de Postura? Ele tem artigo 1, 2, 3, 4, 5. Lá no final, ele estabelece regra. Lá no final, diz assim, as infrações desse capítulo serão 2 unidades fiscais. Então, tem um artigo que trata da inflação de uma multa em cada inflação daquele artigo. Como eu aumentei a inflação para quem deixar o mato, para quem não capinar, mesmo notificado, então fiz uma exceção. Os demais artigos, as demais infrações continuam 2 unidades fiscais. Mas a infração de não cortar o mato, de manter o mato no terreno, mesmo depois de notificado, mesmo depois de 30 dias, com todo o conhecimento pleno dos responsáveis, aí sim eu coloquei essa multa de hoje, R$ 551,85. Então, o artigo 2º do meu projeto, ele simplesmente faz isso. Ele vai lá nas punições, diz assim, exceção do 7A, que o 7A trata de limpeza de terreno. As outras infrações mantêm ainda 2 unidades fiscais. Eu não quis mexer nisso, até porque nosso Código de Posturas requer uma revisão, talvez geral, em todos os seus sentidos, mas eu precisava fazer isso. Por quê? Porque a Lei Complementar de 2005, ela dá uma série de regras, mas ela não altera a inflação. Mantém a inflação de 95, 2 unidades fiscais. Por isso, nós estamos vendo aí os vereadores brigando aqui, sempre, e a prefeitura correndo atrás, sempre, de terreno sujo na cidade. Olha, limpa o terreno lá. É só começar a época do calor, da chuva, limpa o terreno lá. E a prefeitura corre atrás de quem é responsável. Aliás, a prefeitura está jogando dinheiro em coisa que é do particular fazer. E os vereadores cobram a prefeitura. E ninguém limpa, porque o cara vai pagar R$220, deixa a prefeitura que limpe. Só que agora foi para R$550. Aí o bicho pega. Mexeu no bolso, talvez seja a parte mais sensível do ser humano. Né? Não é o coração, é o bolso. Aí vem o artigo 3º. Estou acrescentando no capítulo 7, aí vem a questão da queimada no terreno. No capítulo 7 do título 2 da Lei Complementar 3, alterada pela Lei 14 e a Lei 15, fica acrescido o seguinte artigo. Então, isso que eu estou fazendo agora não existia no nosso Código de Posturas. O do terreno sujo já existia, só que era 2 unidades. Passo para 5. Esse aqui é novo. Estou acrescentando o artigo 130A, que diz assim, fica proibido atear fogo no mato, no lixo e nos arbustos existentes em terrenos localizados na zona urbana do município. Não estou falando de zona rural, estou falando de cana, não estou falando de nada. Só terreno aqui dentro da nossa área urbana. Bom, estou dizendo que agora existe uma infração, que é a proibição de que quem bota fogo nisso. E aí estou estabelecendo o que? No parágrafo 1º desse artigo novo, fica estabelecida a multa de 20 unidades fiscais, que será aplicada em face dos responsáveis pelo imóvel, objeto da infração estabelecida nesse artigo. R$ 2.207,40. E de vez em quando eu saía meio apressado daqui, eu pegava o anel viário aqui do Ceasa, e aquele jeitinho errado, quem está me ouvindo, do brasileiro, de pôr aquele caminhão andando a 10 por hora, eu atrasado, o que eu fazia? De vez em quando, ultrapassava ele. Cometi um erro fatal. Estou confessando aqui, já tomei multa, já paguei. Pô, essa multa era baixinha. Aí, doutor João Marcelo, um dia eu fiz isso, um guarda me parou lá no topo. Falei, o senhor viu o que o senhor fez? Falei, pode multar. Era R$910. Era o IPVA do meu carro. Agora é quase 5 mil. Pergunte se eu passo lá. Não passo. Se eu estou com pressa, eu vou do outro lado. Mas eu nunca mais ultrapassei na linha contínua, porque dói. Ah, eu quero ter um terreno que vale 140 mil, 130 mil, 200 mil, 300 mil, sei lá, que está valorizando aí no centro da cidade, e eu não limpo, porque eu sou chique. Então você vai pagar. Se alguém botar fogo lá, por isso que eu aumentei o valor do mato.
se o cara deixar mato, porque se não tiver mato, não tem fogo. Então a ideia é aumentar o valor, se você não deixar o mato, porque ninguém vai botar fogo. E se botar fogo, R$ 2.207 ou 20 unidades fiscais. Aí alguém pode dizer, peraí, isso é muito alto. Peraí, Saltinho, quem tem condição de ter um terreno, ele já tem condição de ter um imóvel. Pobre, na descrição da lei, e nós sabemos disso, os advogados aqui, né? O hipossuficiente, doutor João Marcelo, é quem não tem condição, não é? Se ele tiver um terreno, ele é hipossuficiente? Dificilmente passa, ele não consegue gratuidade na justiça. Então, se eu tenho um capital de 140 mil, e eu deixo um mato, eu não carpo, ou eu não pago R$100 para alguém não fazer isso, então eu mereço ter uma punição. Então eu estou aceitando a punição. Então eu estou de acordo com alguma punição que possa vir em decorrência desse mau cuidado que eu tenho. Quem são responsáveis pelos terrenos? O artigo 7A da lei complementar do Código de Postura diz assim, responsáveis por imóveis não edificados na área urbana. Então, eu entendo assim, se você entrar numa farmácia hoje, com um problema de rinite, ou problema respiratório, ou se você fizer uma consulta hoje é R$350, se não tiver no sistema SUS. Se você entrar comprar medicamento, fazer um tratamento, que isso não cura com uma dose, você vai gastar mais os seus R$500, R$600. Eu sei porque eu tenho caso na família. E você vai gastar quase R$1.000 nessa brincadeira para fazer um tratamento de uma pessoa. E alguém que está causando isso merece uma punição pelo menos o dobro daquilo que você está gastando toda vez que ele faz isso. Agora, não é o caso de aplicar uma multa desse valor em quem tem terreno. Não, é em quem deixa o mato e taca fogo. Coitadinho deles. Não, coitado de nós que estamos com problema respiratório. Coitado da unidade de saúde que tem gastos para cuidar dessas pessoas. Cuidar da fila que causa ali, porque todo mundo hoje tem alguém com alguma alergia em casa. E essa respiratória é terrível. Nós estamos passando um período de estiagem, seca, terrível. Remédio. Hoje eu passei numa farmácia comprar medicamento para esse fato. Não vence. Você gasta R$600 brincando com farmácia para cuidar disso. E você não consegue. Então, nós somos vítimas, cidadãos de bem, que querem morar, de alguém que tem um terreno e não mora no bairro, e manda alguém botar fogo. Na minha casa é assim. Atrás da minha casa, toda semana tem fogo. Para cima, fogo. E não é. A população está apoiando. Eu fiz uma postagem no Facebook, deu 122 pessoas curtindo, e eu fiz a seguinte pergunta. Quem é a favor? Um monte de gente. 38 pessoas confirmaram. E eu fiz uma repostagem de mais 61 pessoas. Isso é um percentual da população que discorda que alguém possa ter mato e o mato cresça e permita que alguém bote fogo. Com tanta gente desempregado aí, com tanta gente precisando fazer um bico, paga 50, 100, 150 reais, que hoje é mais ou menos isso, para alguém fazer uma capinação, limpar esse terreno. Sem falar do problema respiratório do escorpião. Ontem eu achei um escorpião, de novo, até mostrei para os vereadores, na entrada da porta da cozinha da minha casa. Porque tem terreno atrás com mato. O vizinho de cima, de tanto eu encher a paciência, me encheu de galinha. Pelo menos ele fez alguma coisa. Tem galinha que come escorpião, mas o mato está lá. Então eu não quero ser bonzinho com quem tem terreno e não limpa e deixa alguém botar fogo. Mas vai ser assim a torta direito? Não, estamos estabelecendo na lei que ele será lavrado um auto de inflação da multa, nesse artigo far-se-á simultaneamente, olha o que ele está falando, a multa será aplicada. No terceiro fala assim, a lavratura do auto de inflação referido nesse artigo far-se-á simultaneamente a notificação do infrator para no prazo de 5 dias úteis pagar ou apresentar defesa. Trabalho do doutor João Marcelo. Sob pena de confissão da irregularidade apurada pela fiscalização, consumação e penalidade imposta e da subsequente inscrição na dívida ativa do município para ajuizamento. A notificação de que trata esse artigo será dirigida
pessoalmente ao responsável, ou seu representante legal, podendo efetivar esse outro sim por via postal, com aviso e com AR, no endereço da divisão de contabilidade da Receita, ou outro endereço indicado pela Prefeitura. O cara vai ser notificado. Olha outra coisa, a notificação pessoal ou postal, com aviso de AR, será concomitantemente publicado no Diário Oficial do Município. Pô, o cara tem 30 dias... Ele pode fazer defesa e vai ser colocado pessoalmente e vai ser publicado ainda no Diário Oficial do Município para que não alegue ignorância. O prazo para atendimento da notificação será em dias úteis e ele poderá apresentar defesa. Então, é uma forma de nós punirmos e estabelecermos uma norma séria que acabe ou que possa dar condições do município fiscalizar e acabar com essa situação no município. Está aqui uma lei. Há muito tempo não se mexe nisso. Nós estamos em 2018, a última alteração foi em 2005. Os tempos mudaram. E as doenças também. Hoje, fiquei contente, o pessoal foi nas escolas da palestra lá sobre escorpião, etc. Fui informar a população, minha filha chegou em casa, pai, troquei e tal, deu uma aula para mim lá. Por quê? É sério o negócio. É muito séria essa situação no município. Então não é só a queima, é a questão de cuidar do terreno. E o município bota fiscal, hoje tem Receita aí. Se o pessoal estiver fazendo isso, fotografa, notifica, apresenta defesa, não fui eu. Então faça a sua defesa. Se ele fizer uma defesa e for aceita, tudo bem, não vai ser ele punido. Mas se for o proprietário, vai ser notificado caso haja. Então não deixa o mato crescer, que não vai ter multa e não vai ter punição. Então esse é o contorno do projeto de lei. Eu peço a aprovação de todos. Obrigado. Continua em discussão? Com a palavra, o vereador Luiz Manisco. Boa noite a todos novamente. Esse projeto de lei, ele está atualizando o Código de Posturas do município, que é de 1995. Eu não sei se alguém aqui, ou quem está nos assistindo pela internet, tem alguém na família que tem problema de saúde e naquele tempo seco, sem chuva, com a garganta seca, que você precisa tomar água a cada meia hora, e de repente vai um bendito e ateia fogo no mato, num terreno com mato, perto da sua casa. E aí você tem vontade de dizer para ele, olha, por que você não põe fogo na sua casa? Né? No terreno da sua casa. Vem pôr fogo no terreno perto da minha casa. E muitas crianças e idosos, adultos, vão até o posto de saúde para serem medicados, porque um terreno, quando é ateado fogo no mato, ele prejudica ainda mais, o ar fica... aqui em Saltinho mesmo, aqui em Saltinho, chegou a ficar com 13% da umidade relativa do ar, chegou a ficar em 13%. E quando estava 13%, foi um bendito e ateou fogo no mato, no terreno, perto de casa. Só que eu não vi quem era. Então, na verdade, isso é crime, previsto no Código Penal, no artigo 250 e no artigo 163. E o Código Penal estabelece prisão de até 6 anos para o crime de incêndio, e se acaso não houver dano pelo crime de incêndio, ele incorre no crime de dano comum, que é 6 meses de prisão. Se o réu for primário, prestação alternativa. E se for prestação alternativa para o réu primário, em prestação alternativa ele vai pagar em torno de uns R$3.000, que é mais caro do que a multa administrativa. Se nós pensarmos por um lado assim, é correto uma pessoa pagar esse valor de uma multa? Talvez a gente pense, não seria correto, é demais. Mas se pensarmos assim, é correto uma pessoa atear fogo e prejudicar
um grupo de pessoas. Né? O direito, na verdade, de uma pessoa, ele vai até onde começa o direito da outra pessoa. Então, além de ser uma questão, se o ser humano ele pensasse no próximo, nem precisava fazer lei. Porque ele ia ter a seguinte consciência: olha, se eu atear fogo nesse mato, tem gente que tem bronquite, asma, rinite, eu vou prejudicar essas pessoas. Mas o problema é que uma parte do ser humano é tão mal que é preciso fazer lei para proteger o ser humano de uma outra parte de grupo de seres humanos que não pensam no próximo. Então, aquela ideia antiga, na verdade não é tão antiga, porque a Constituição Federal é de 1988, né? Ela já tem 30 anos. E na Constituição Federal ela fala sobre a função social da propriedade. O que é a função social da propriedade? Função social da propriedade é aquela que a pessoa, apesar de ser dono da propriedade, ele não vai fazer com aquela propriedade o que ele bem entender. No tipo o ditado antigo: é meu, eu faço o que eu quero. Depende. Se o que você fizer com a sua propriedade prejudicar outra pessoa, você não pode fazer o que você quiser. Principalmente quando se trata de saúde. A partir do momento em que você comete um ato na propriedade que prejudica outro ser humano, seu direito acabou aí. E eu estive pesquisando em outras cidades, e não é São Paulo, não, é cidades menores, né, que tem esse tipo de lei, e em algumas cidades a multa chega a R$3.000 para quem atear fogo em terreno baldio. Chega a R$3.000 a multa. Como já foi explicado, quem tem terreno cheio de mato, limpar o terreno, não vai ter escorpião, vai diminuir o número de escorpião, ninguém vai lá tacar fogo, porque vão tacar, se o terreno tem mato, vão atear fogo em mato, mas se o terreno não tem mato, não vai tacar fogo na terra. Né? Aí seria demais também, uma pessoa pegar papel higiênico e ir lá, jogar lá e tacar fogo no papel higiênico. Aí tem que prender mesmo, né? Cidadão. Mas eu vou votar a favor desse projeto. Inclusive, nós tivemos um incidente aqui muito grave, né? Esse ano, que atrás da escola Roque Neve Fioravante, num domingo, atearam fogo aqui atrás da escola Roque Neve Fioravante, naquela área para trás lá da prefeitura. Não sei se é da prefeitura ou não, mas ficou um mau cheiro terrível, né? Ali atrás da escola Roque Neve. E é um problema que demorou para se resolver. Então, num caso desse, o que vai acontecer? Se você pega o sujeito, se você sabe quem ateou o fogo no local, que trouxe um transtorno, inclusive ao lado da escola, está certo isso? Você acha que está certo? Atear fogo em plástico, em lixo, atrás da escola infantil Roque Neve. Está certo? Fazer isso? Um cara que faz isso merece R$200 de multa? Só isso. No Código Penal é 6 anos de cadeia. Só por ser réu primário não vai preso. Mas crime de incêndio no Código Penal é 6 anos de cadeia. E se o fogo não chegar a incendiar a casa ou o local, incorre no crime de dano, que também é previsto no Código Penal, no artigo 163. Então, esse projeto, que na verdade ela está fazendo, é aumentar o valor da multa administrativa, que está desatualizado, em consonância com o Código Penal. Porque uma pessoa que sofreu um processo penal hoje por crime de incêndio e de dano por atear fogo, ele vai pagar de R$3.000 para cima. Que na hora que chegar na frente do promotor, se ele falar para o promotor que quer pagar R$200, o promotor vai dar risada. Vai falar, então você vai preso. Que R$200 eu não vou deixar você livre desse crime, não. Né? Então, na verdade, o que essa legislação está fazendo é procurar seguir a lei atualizando de acordo com... Pois não. Primeiro, quero agradecer pelas suas palavras e cumprimentá-lo. Muito bem colocadas em relação à questão legal e expostas. Eu só queria aproveitar para lembrar que no artigo 5º do projeto diz que a lei entra em vigor 30 dias depois da sua publicação. Então, não vai ser uma lei imediata.
acredito que ela vai passar por uma segunda votação, vai para o prefeito, se houver sanção, 30 dias. Então, espero que nesses 30 dias os meios de comunicação sejam utilizados para que a pessoa também não alegue ignorância, além dos carnês de IPTU, etc., que sempre vai as informações para as pessoas quanto à limpeza de terreno. Não está funcionando, mas vai. Agora vai funcionar. Obrigado. Provavelmente a partir de setembro, acho que já no fim de setembro começa a valer. Mas o que é importante? Da mesma forma que a prefeitura põe um aviso no jornal para regularizar o imóvel, que na prefeitura, se ela também colocar esses avisos, ó, você que tem o terreno com mato, vá, limpe o seu terreno, que senão a prefeitura vai para a multa. Aí os municípios também já vai ter um aviso a mais, né? E na verdade, o município nosso, não só eu, já vi várias pessoas, crianças, o dia que eu fui levar minha filha no posto de saúde, tinha muitas crianças lá, e por infelicidade, justamente naquele dia, tinha sido ateado fogo num terreno próximo ao posto de saúde. Então, assim, a criança ela sofre muito com isso, né? O ar seco, daí ateia um fogo em terreno que está cheio de mato. Então, sou proprietário, é uma coisa que leva a outra. Se tem mato, vai ter fogo. Se o proprietário limpa o terreno, ninguém vai tacar fogo na terra, né? E se a pessoa fizer algum outro tipo de crime, né, isso pode também ser apurado. Se a prefeitura ela tem poder, se ela souber quem ateou o fogo, a prefeitura ela tem o poder discricionário previsto na Constituição Federal e no Código Tributário, de denunciar, de fazer uma denúncia para que o criminoso, o agente, ele sofra um processo penal também. A prefeitura também tem esse poder, que é chamado de poder discricionário da administração pública. Eu vou aprovar esse projeto. Boa noite. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Lourdes Turina. Senhor presidente, demais vereadores, senhor prefeito, senhor vice-prefeito, demais autoridades aqui presentes, boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste pela internet. Olha, gente, é fácil a gente ser vereador e colocar multa para o povo. Eu acho que o povo já está carregado de multa no radar, então eu acho que o povo espera da gente, primeiro, um ensinamento, um exemplo, uma educação. Eu penso que essas pessoas que fazem isso nem fazem por maldade, porque receberam essa cultura dos pais, dos avós, ou é uma maneira de limpar. Então, elas têm que reaprender que isso não é saudável, que isso faz mal às pessoas. Entendeu? Então, eu gostaria que, antes desse projeto, a gente tivesse campanhas em jornais escrito, olha, isso faz mal, não ateie fogo, limpe seu terreno antes. Vamos ensinar as pessoas a ter outro tipo de atitudes. E temos que ser exemplo nos nossos terrenos, no terreno da prefeitura, tudo. Porque, lógico, que não é saudável. Agora, coitado, nem todo mundo lê jornal, nem todo mundo acompanha a internet. Então, eu temo que uma pessoa desinformada, uma pessoa que não é rica, que nem se pensa que todo mundo que tem terreno tem salários. Não tem. Às vezes tem a aposentadoria dele, um terreninho que herdou da família e vai tocando. Então, a hora que ele perceber, se ele não for bem informado dessa lei, a hora que ele perceber, ele vai ter uma multa de 2.000 e poucos. E se ele repetir o erro, não for bem informado, vai para quase 4.500. Para mim, que eu conheço o povo mais simples, que tem dificuldade em fazer compra, em comprar remédio, eu acho alta. Eu gostaria que essa multa fosse de 1.500, por exemplo, 1.000. Eu acho que dá. Porque para você limpar um terreno de 50 a 100 reais, você consegue limpar um terreno, entendeu? Então, eu vejo assim, né? Eu não gosto de fazer multa para o povo. Eu acho que tem que ser mais baixo, pelo meu gosto. Mas compreendo, eu sei que tem que ser feito alguma coisa para não deixar continuar essa situação. Mas não podemos esquecer que o mais importante é a gente ser exemplo, a gente ensinar. É para isso que a gente está aqui. Para ensinar, para buscar, para orientar, e, né,
E aí aplicar multa também, eu concordo. Só que eu acho que podia ser um pouquinho menos. Tá bom? Só isso. Muito obrigada. Continua em discussão? Com a palavra o vereador Paulo Roberto. Senhor presidente, demais vereadores, público presente que nos acompanham pela internet, boa noite. Só queria fazer alguns esclarecimentos, fazer algumas complementações. Eu respeito a opinião de todos aqui. Eu, a princípio, também, quando a marido apresentou esse projeto, eu fiquei bem balançado, porque eu também achava assim, que não dava para deixar como está, né, que é um valor muito ilusório, e também um valor muito alto. Só que eu, além do projeto, fui pesquisar outros municípios e vi que tem municípios que a multa chega a ser bem maior. Né? Concordo em partes que a vereadora Lourdes disse aqui, porém, nós não somos os vereadores aqui para fazer lei para prejudicar o povo. Por quê? Porque esse projeto ele passou pelas comissões. E quando ele passou pelas comissões, quais a gente faz parte, nós podíamos opinar. Né? Então, a senhora podia ter feito uma emenda, né, apresentada e colocada em votação. Mas eu acho assim, que tem que fazer alguma coisa? Tem que ser. E eu bato nessa tecla. Faz 26 anos, não estou falando aqui tanto do poder legislativo, mas assim da parte executiva, que podia ter feito algo. Então, não fez algo, alguma coisa tem que ser feita. Né? Então, como eu disse, a senhora está no 4º mandato de vereador, podia ter apresentado alguma coisa, algum projeto para estar aqui fazendo, né, resolvendo isso. Pois não. Concede. Então, Paulo, é que a gente não executa, a gente faz leis, faz projeto, pede. Sempre que eu tive qualquer problema que eu vi, eu fui até o prefeito, encaminhei o pedido do povo que eu achei. E, na comissão, você sabe muito bem, posso fazer uma emenda até agora, mas não adianta. Não adianta, porque os vereadores são, né, companheiros aqui e é difícil de mudar a cabeça. Um ajuda o outro, é isso que eu sinto, vocês me desculpem. Por isso, não apresentei a emenda, porque já teve um caso, nós trabalhamos nisso, com uma emenda do projeto dos cães, que eu também achava que estava bom, 1.000 e pouco, R$1.000. E não, na hora, todo mundo votou por 2.000. Por isso que eu não fiz, vereador Paulo. Mas eu respeito a opinião de vocês, eu só estou mostrando a minha, o que eu gosto, o que eu não gosto, e acho que tem que ser feito alguma coisa assim. Obrigada. E apresentar, você pode apresentar o projeto, daí a votação é de cada um. Se você não apresentar, você não vai saber a opinião, né? Que cavaleiro de acordo, você está muito tempo aqui, você sabe como é. Então, só para deixar bem claro, que ninguém está fazendo para prejudicar o povo. E, como eu disse, o Amarildo falou bem claro, o mais humilde, ele não deixa chegar nessa situação. Porque ele sabe o quanto é duro e ele vai tratar. Certo? Então, só para deixar bem claro, porque depois sai na rua aqui falando que vereador está prejudicando o povo. Não, prejudicar o povo eu vim aqui votar para aumentar a IPTU, votar para aumentar isso, aquilo que fizeram durante anos. Então, isso é prejudicar o povo. Agora, como eu disse, 16 anos, 4 mandatos, dá para apresentar bastante ideias. Não só projeto, né, porque, como se diz, quem executa, mas também dá para ter ideias. Muito obrigado. Boa noite. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Sentados, aprovam, em pé, rejeita. Aprovado por todos os vereadores. Em primeira discussão, projeto de lei número 014 de 2018, de autoria dos vereadores Luiz Alberto Manesco, Paulo Roberto da Silva e Evandro Li Pereira, que institui no município de Saltinho a campanha Agosto Lilás, que dispõe sobre o tema Violência contra a Mulher e conscientização e formas de prevenção. Está em discussão? Com a palavra o vereador Luiz Manesco. Boa noite a todos novamente. Vou procurar ser breve aqui. Esse projeto de lei agora que será votado é um projeto de lei que acho que vem no tempo oportuno, porque nesse mês de agosto, no dia 7 de agosto, completou 12 anos de existência da Lei Maria da Penha. E
O Brasil, ele teve um problema, e ainda tem, da violência contra a mulher. E esse projeto de lei aqui, ele é um projeto de lei que institui no município de Saltinho a campanha Agosto Lilás, que dispõe sobre o tema Violência contra a Mulher, conscientização e formas de prevenção. Ele é um projeto curto, mas diz assim, que por esta lei fica instituído no município de Saltinho a campanha Agosto Lilás, que dispõe sobre o tema Violência contra a Mulher, conscientização e formas de prevenção, que será realizado anualmente no mês de agosto. Parágrafo único. A campanha Agosto Lilás será incluída no calendário oficial de eventos do município. Artigo 2º. A campanha tem qual objetivo? Divulgar, conscientizar, sensibilizar a sociedade sobre a violência praticada contra a mulher e as formas de prevenção. O artigo 3º. O Poder Executivo ele poderá firmar convênios com empresas, escolas municipais, estaduais, organizações não governamentais, financeiras, instituições, entidades de classe, como a OAB, por exemplo, para operacionalizar a campanha que tenha o objetivo de conscientizar sobre a importância desse tema. Com fundamento na Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, e na Lei 13.104 de 2015, que é a Lei do Feminicídio. Infelizmente, no Brasil, pela estatística que é feita de várias organizações governamentais e não governamentais, uma mulher é agredida no Brasil a cada 15 segundos, ou seja, 4 por minuto. E dados da professora doutora Flávia Piovesan, que é especialista no assunto, ela registrou que em cada 100 vítimas femininas de assassinato no Brasil, 70 foram executadas dentro do próprio domicílio. Então, o que o Brasil teve de violência contra a mulher desde há muito tempo não é pouco. E hoje, com a Lei da Maria da Penha em vigor, em que parece que aumentaram os casos de violência contra a mulher, na verdade não é que aumentaram, é que agora, por causa da existência da Lei Maria da Penha, é que aparecem os casos. Porque antigamente, se a mulher denunciasse para um delegado que ela apanhou do marido, o delegado falava assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E mandava a mulher embora. Então a mulher sofria lesão corporal, sofria violência psicológica, às vezes até patrimonial, moral, e ficava por isso mesmo. Até que precisou não, que infelizmente a conhecida história, né, da Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu violência doméstica e familiar do seu marido, e depois que ela ficou paraplégica, que ele ainda tentou matar ela eletrocutada, e também com tiro na costa, o sujeito demorou 10 anos para ter o processo julgado. E depois de 10 anos, a mulher na cadeira de roda com tiro na costa, quase morreu eletrocutada, o sujeito ficou preso 2 anos. Respondeu o processo em liberdade durante 10 anos. Depois de 10 anos, quando foi julgado, ficou preso 2 anos. Está solto. Hoje ele está solto. Só que ele não fala onde ele mora, né? O estado que ele mora, a gente sabe, mas as pessoas não sabem. Ele continua morando no Brasil, não no mesmo estado que ele morava na Maria da Penha. Quando isso aconteceu, uma organização não governamental denunciou esse caso para a OEA, para a Organização dos Estados Americanos. E aí foi feita uma pressão contra o Brasil, porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica e de outros pactos internacionais, tratados internacionais, que proíbem a violência contra a mulher. E quando se fala em violência contra a mulher, aqui não se está falando de traição de mulher, que mulher que trai marido, não é nada disso. Está falando de violência contra a mulher, que mulheres que trabalham, mulheres que há alguns anos atrás, eu vi uma reportagem na revista Veja, até triste,
de uma executiva que trabalhava numa empresa multinacional que falava 3 idiomas fluentemente, recém-casada e apanhava do marido. E na sua reportagem, ela contou o seguinte, que um dia ela falou, mas quando a gente namorava, você gostava tanto de mim, agora você me bate, por quê? Por que você me odeia? Por que você bate em mim? E a resposta do sujeito foi a seguinte, porque você é mais inteligente do que eu e ganha mais do que eu. Foi essa a resposta do sujeito. Então, infelizmente na visão de algumas pessoas, eles pensam que a mulher é um ser inferior. É isso que acontece. E por conta disso é que foi necessário a edição da Lei Maria da Penha. E recentemente, a Lei do Feminicídio. O que é a Lei do Feminicídio? Ela alterou o artigo 121 do Código Penal, que aumentou a pena quando o crime de homicídio é cometido contra a mulher, que passou a ser homicídio qualificado, não é mais homicídio simples. A pena máxima para homicídio simples é 20 anos, a pena máxima para homicídio qualificado é 30 anos. Se houver, e tem as outras agravantes também, que pode se estender 45 até 60 anos, dependendo do caso. Isso é uma desigualdade com o homem? Não. Rui Barbosa, um dos maiores juristas brasileiros, disse que a justiça ela consiste em tratar de forma desigual os desiguais. Em força física, né, desde há muito tempo, o homem sempre teve aquela ideia de que ele é mais forte que a mulher. E eu, quando era criança, infelizmente, presenciei vizinho que batia na mulher e depois, no dia seguinte, passava na rua e falava bom dia. Era educado com as pessoas, só que batia na mulher. Infelizmente, aconteceu até aqui em Saltinho mesmo. O caso de há muito tempo atrás, um vizinho que eu tive aqui em Saltinho, que fiz a denúncia para a polícia, ele já era divorciado, mas ele ia visitar os filhos, daí ele batia na ex-mulher. Ia visitar os filhos, batia na ex-mulher na frente do filho. Quando nós chamamos a polícia veio rapidamente, aí na frente da polícia ele começou a chorar. Ele falava que a mulher que não prestava. Espera aí, o sujeito vai visitar o filho, bate na mulher e falava que a mulher que não prestava. Então a mulher estava lá na casa dela, trabalhando, cuidando do filho. Daí ele ia lá visitar, não era nem marido mais, era divorciado, ia lá visitar e batia na mulher e falava que a mulher era sem vergonha. Enfim, a polícia foi lá e esse sujeito não voltou mais lá na casa, não voltou mais lá bater na mulher. Porque nós denunciamos, né? E nós estávamos presentes como testemunhas. Porque a Lei Maria da Penha, ela prevê o seguinte: a mulher agredida, mesmo que ela tenha medo de denunciar, ou ela não queira denunciar, se quem souber e testemunhar, pode fazer uma denúncia. Não é necessário que a mulher agredida faça a denúncia. A Lei Maria da Penha prevê que outra pessoa pode fazer a denúncia. Porque muitas vezes a mulher que apanha, ela não tem coragem de denunciar. E às vezes também não tem coragem de largar do marido. Ela fica apanhando a vida inteira, mas ela não tem coragem de sair daquela situação, né? E muitas mulheres às vezes trabalham fora, trabalham o dobro, né? Porque trabalha fora, aí trabalha em casa, lava, passa, cozinha, faz tudo, aí o marido ainda bate nela ainda. Então, ela trabalha o dobro, né? Se fosse fazer uma lei justa no Brasil, o governo tinha que fazer um benefício para as donas de casa e dar um salário mínimo por mês para todas as donas de casa do Brasil, porque elas trabalham o dobro, né? E o que está acontecendo hoje no Brasil, infelizmente, por incrível que pareça, os estados com maior índice de violência contra a mulher, os estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em proporção de mulheres, né? Depois tem outros estados que se seguem, tem os estados do Nordeste, do Norte, Sudeste, né, do qual fazemos parte, mas no geral, a cada 15 segundos uma mulher no Brasil apanha ou do marido, ou do namorado, ou de ex-marido, ou de ex-namorado, e muitas, infelizmente, até perdem a vida. A Lei Maria da Penha ela tem algumas medidas protetivas para impedir
que o agressor ele chegue perto da mulher. Existe a medida protetiva que impede que ele fique uma certa metragem da mulher. Outras próprias de prisão mesmo. Houve um caso aqui em Piracicaba, por exemplo, em que o agressor ele foi até a delegacia atrás da mulher na hora de fazer a denúncia, e ele entrou na delegacia aqui em Piracicaba e ele foi agredir também a delegada que estava atendendo a esposa. E aí ele recebeu voz de prisão, foi preso em flagrante por lesão corporal e tentativa de homicídio aqui em Piracicaba. Então veja a que ponto se chegou de algumas pessoas. O fato, mesmo a mulher sendo delegada, o fato dela ser mulher, o sujeito achava que por ela ser mulher ele podia bater nela. Só por causa dela ser mulher. Né? Isso que é chamada violência de gênero. Né? Só porque ela era mulher tinha que apanhar. Essa era a ideologia da cabeça do sujeito. E essa lei era para instituir. Ela institui no município o mês de agosto lilás, que é o quê? Existe a campanha do agasalho, que faz campanha do agasalho e tal. Também no mês de agosto vai passar a existir campanha agosto do lilás. E o vereador, né, a Câmara, ela não pode dar atribuição para o prefeito, ela não pode mandar no prefeito, obrigar o Poder Executivo a fazer as coisas. Então, na lei, ela faculta para que o Poder Executivo, se ele quiser, eu acredito que vai fazer, nas escolas municipais e estaduais, fazer o convênio, pode ser com a OAB, na lei aqui vai permitir que o Poder Executivo faça convênio com entidades não governamentais, com a OAB, entidades de classe, para que no mês de agosto, todo mês de agosto, tenha palestra nas escolas municipais, estaduais, falando sobre a violência contra a mulher e as formas de prevenção. Né? Porque a criança que cresce com aquela ideologia de que a mulher é um ser inferior, no futuro, provavelmente, ele vai ser uma pessoa que vai praticar violência contra a mulher. Mas se a criança ela crescer com a mentalidade de que a mulher é um ser igual a ele, que tem o mesmo valor do que ele, né? Então ele não vai ter essa mentalidade agressiva. É óbvio que há exceções. Tem pessoas que são más e não adianta a lei, não adianta nada. Para isso existe a punição. Mas eu acredito que é uma forma de mostrar, né, para a sociedade de que Saltinho também está atualizado no tempo, né, e também está interessado em fazer um trabalho de prevenção. Né? Prevenir é melhor do que remediar. Não vou me estender muito, tem até 20 minutos, mas não vou falar os 20 minutos. Né? Na próxima semana vai haver uma segunda discussão. Eu vou falar sobre as formas de violência contra a mulher e as formas de proteção que a lei dá, que infelizmente muitas mulheres não sabem, né, as formas de proteção que tem. E também aconteceu, não foi aqui em Piracicaba, mas esses dias aconteceu um caso interessante, que o juiz determinou que o sujeito saísse da casa, porque ele expulsou a mulher da casa, né? Só que daí o juiz mandou o sujeito sair da casa, o sujeito pegou o cartão de crédito da mulher, talão de cheque, carteira, pegou tudo o documento da mulher. O juiz, né, atualizado ali, percebendo o risco que a mulher estava correndo, que ela não tinha nem casa para morar, falou, então quem vai sair da casa é você. E o sujeito teve que sair da casa, porque o que acontece nesse caso? Acontece a violência patrimonial. Não é só bater, também aconteceu a violência patrimonial, né, em que o sujeito toma posse dos bens da mulher e não permite que ela tenha mais posse sobre os seus bens. Né, contrariando a Constituição Federal, inclusive. Mas existem na lei as formas de agressão, né, e as medidas protetivas. Né? Então, a gente tem que procurar, ainda que seja uma cidade pequena, pedir que, graças a Deus, que não tenha nenhum caso, mas se tiver, né, é preciso conscientizar, ter um trabalho de prevenção para que não aconteça, porque não vamos esperar acontecer a ponto de chegar, às vezes, a Piracicaba, outras cidades, que aconteceram algumas tragédias. Boa noite. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, sem votação. Sentados aprovam e pé rejeita. Aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais matérias a serem liberadas pelo plenário, está encerrada a ordem do dia. Hoje, devido à audiência pública,
Não vamos ter um intervalo e passaremos agora ao grande expediente. Senhores vereadores, daremos continuidade aos trabalhos legislativos e, para tanto, abro agora o horário reservado ao grande expediente e ao uso da palavra livre. Concedo a palavra ao vereador Evandro de Pereira. Passo. Concedo a palavra ao vereador Luiz Roberto Manisco. Boa noite a todos novamente. Eu vou fazer só um esclarecimento aqui. Quando há projeto de lei em votação, como os que estiveram hoje aqui, para que não fique nenhuma dúvida, também não estou dizendo que a senhora falou isso. Não tem nenhum conluio aqui entre vereadores, tá? Para querer dizer que aprovou a lei ou que não aprovou. Tá? Cada um votou livremente aqui, né? Então não há conluio nenhum. Uma outra coisa que eu queria falar também é a respeito da notificação que a prefeitura está fazendo nas residências para regularização, que pelo que eu vi me parece que está sendo o prazo de 30 dias. Né? Eu acho que poderia, se alguém não puder, nesses 30 dias, né, fazer que algumas casas nem planta tem, né? Pegar e dar a possibilidade da pessoa pedir um prazo, né? A pessoa fazer um requerimento, falar, em 30 dias não consigo a planta e fazer um requerimento para poder regularizar. Que algumas pessoas já vieram falar comigo que a pessoa até disse, realmente eu estou errado mesmo, né? Fiz a casa lá no fundo, não tenho planta, mas eu preciso fazer a planta da casa ainda, que está lá a casa, mas não tem nem planta. Então, esse tempo de fazer a planta da casa, a pessoa tem que chamar um engenheiro, fazer a planta e levar na prefeitura para regularizar. E, às vezes, em 30 dias pode ser que não dê tempo, mas a prefeitura acho que só poderia esclarecer a pessoa, olha, se não der tempo nesses 30 dias, faz um requerimento pedindo mais alguns dias, né, para dar tempo da pessoa regularizar, para não ter problema nenhum. Concedo a palavra ao vereador Luiz Aparecido Lopes. Concedo a palavra à vereadora Maria de Lourdes Pandolfo Turina. Concedo a palavra ao vereador Paulo Roberto da Silva. Boa noite a todos novamente. Só queria dar alguns recados aqui, aproveitando aí o requerimento sobre atividade delegada. Na próxima terça-feira, semana que vem, dia 28, às 19 horas, nos Vicentinos, terá mais uma reunião do CONSEG. Então, convidamos toda a população para estar participando. Né? Toda vez a gente comunica aqui, e seria importante daí, levar ideias, sugestões, até críticas, né? Para estar melhorando cada vez mais. Aproveitar também, convidar todo mundo, que amanhã o Evandro vai dar churrasco, que é aniversário dele, né? Então já está todo mundo convidado aí. Só comparecer na casa dele, não precisa não levar nada, só ir lá, comida e bebida para todo mundo, né, Evandro? Então já desejar parabéns de antemão. Tá? E só falar um assunto que eu tinha prometido que eu não ia ficar tocando muito, né? Que é sobre a campanha eleitoral desse ano. Eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia ficar falando de candidato nenhum, porque eu respeito a opção política de todo mundo. Se tem uma coisa que eu não vou brigar, é porque um gosta do candidato A, outro gosta de candidato B, cada um tem a escolha. Porém, eu vi que está circulando um vídeo aí, falando sobre os vereadores, os políticos novos e velhos. Eu preciso entender o que é político novo e velho, se é idade ou é tempo na política, que falou que não está tendo apoio para a candidatura. Primeiro que ninguém veio falar comigo, eu estou aberto a ouvir, não quer dizer que eu apoie, mas é estranho se a pessoa ficar postando, né, que está saindo sem apoio de ninguém, se nem vem me procurar. Tenho minha opção, minha preferência política, que não vem ao caso nesse momento, mas estou aberto, porque dá a entender que os vereadores aqui não estão preocupados, não estão nem com quem é da região, da cidade, pelo contrário. Eu acho que nós, né, estamos num momento aí bem crítico, onde o povo está com sangue nos olhos aí da política, né, um momento bem frágil para estar pedindo apoio, só que nós temos que pôr numa balança, ver aquele que se preocupa com o município, ver aquele que sempre está ajudando, mas também ver o passado, ver a história dele. Não é porque manda recurso para o município que eu vou vender a alma para o diabo para ajudar ele, né? Tem isso também. Mas isso é questão, cada um tem uma afinidade,
e cada um vai ajudar aquele que geralmente é do partido, que sempre esteve apoiando. Então, essa é a questão, deixar bem claro. Se tiver qualquer vídeo aqui falando de algum vereador, eu acho que precisa estar averiguando, porque ninguém me procurou, né, daqui da cidade, nem aqui tirando o Zé Luiz, que é do meu partido, mas ele é candidato federal, porque, como eu disse, eu acho assim, o momento está bem delicado, então tem que tomar cuidado, né, porque dá a entender que os vereadores não estão nem aí. E depois fala no vídeo que a campanha em prol da população, não sei o quê, também não dei muita trela, mas assim, os vereadores estão aqui, tanto que, como eu disse, a gente vai procurar aqueles que ajudaram, né, e ajudam o município. Então, deixar bem claro que não tem ninguém contra candidato nenhum, só para esclarecer. Como eu disse, poucas vezes vocês vão ver eu vir falar aqui de defender candidato A e B e discutir com alguém nessa questão, tá? Então, eu queria deixar bem claro, porque se alguém, da minha parte, eu não fui procurado, e se eu for, eu vou ter minha opinião. Então, era isso que eu tinha para hoje. Boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador Rodrigo Arthur. Concedo a palavra ao vereador Amadeu Soares da Silva Júnior. Concedo a palavra ao vereador Marildo de Jesus Firmino. Concedo a palavra ao vereador Denis Chiquito. Boa noite a todos novamente. Eu só gostaria de falar brevemente também aqui, para não atrapalhar muito o nosso tempo, mas pedir respeito. Pedir respeito para essa Casa de Leis aqui, que se empenha em fazer as leis, como a Lei 631, contra o maus-trato dos animais e abandono. Perdão. E abandono. A Lei Complementar número 3, que o marido acabou de fazer a entrada nessa casa. Que se não for possível, né, fazê-la se cumprir, mas que pelo menos então contrate mais fiscal, né, no município, porque pela própria experiência que eu tenho aqui, que eu estou vivendo, né, aqui nessa cidade, como veterinário, como vereador, são inúmeros os casos de maus-tratos e abandonos. As pessoas enjoam de ligar para mim, falando que liga na prefeitura, a prefeitura repassa para o posto repassa para a Câmara, ou a prefeitura pede para ligar em casa, ou na minha loja, no meu celular particular, que é para mim tomar providência. Então, eu espero que essa outra lei complementar, como também o mês em especial o combate à violência contra a mulher e tantas outras leis aí, elas realmente possam sair do papel, né, e possam surtir um efeito, para a gente não ficar aqui, parece estar brincando de legislar e aí por diante. Né? Como é o caso do lixo aí, a todo momento a gente vê o pessoal tendo fogo em terreno baldio, né, tendo fogo em mato e aí por diante. Então, realmente, se o fiscal que aí está, ele não dá conta de fazer o que tem que fazer, então que se contrate mais, contrate outro, que se tome uma atitude enquanto a isso, porque a situação não tá legal. A gente vai esperar entrar no momento aí mais quente do ano, onde o mato vai crescer de novo, onde a população vai estar disposta, né, a esse tipo de situação, onde os animais peçonhentos vão aumentar e aí por diante. Então, eu imploro aqui, por respeito por essa Casa de Leis e pela população que realmente precisa que isso seja feito o mais rápido possível. Boa noite. Encerradas as discussões e não havendo mais oradores a usar da tribuna, dou por encerrada a presente reunião. Considerado distrito de Piracicaba até o início dos anos 90, Saltinho tornou-se município pelo despertar de sua própria população, que naturalmente desenvolveu a vocação de se unir e se organizar para conquistar seus ideais. Em 19 de maio de 1991, um plebiscito confirmou a sua emancipação, que foi oficializada com a promulgação da Lei Estadual número 7.664, em 30 de dezembro de 1991. Já com direitos e deveres de município, Saltinho teve sua primeira eleição no dia 3 de outubro de 1992.
Assim, a primeira Câmara de Vereadores, que possui atributos de grande importância em um município, foi instituída no dia 1º de janeiro de 1993. Hoje, Saltinho tem centenas de leis que tratam de todos os tipos de assuntos, das relações de consumo, passando pelas questões de segurança, educação e de muitas outras questões diretamente relacionadas ao cotidiano de todos os moradores. A Câmara Municipal é o lugar onde os representantes do povo elaboram e aprovam todas essas leis, além da fiscalização da administração local. O atual Poder Legislativo de Saltinho é formado por 9 vereadores. A mesa diretora tem como presidente Evandro Pereira, como vice-presidente Amadeu Júnior, primeiro secretário Denis Chiquito e segundo secretário Paulo Roberto. Os demais vereadores são Amarildo Firmino, Luiz Manesco, Luiz Lopes, Lourdes Torina e Rodrigo Arthur, o cartucheiro. Instalada nesse prédio próprio desde agosto de 2001, a Câmara Municipal está muito bem localizada para receber os cidadãos e trabalhar para o desenvolvimento de Saltinho. A estrutura totalmente acessível à população conta com as assessorias de imprensa, do Legislativo, Jurídica, Financeira e Diretoria Administrativa, além de uma zeladora para o espaço. O prédio ainda abriga o plenário José Eduardo Rufino de Oliveira, a sala de arquivos com todos os documentos da história do município e uma sala de reunião onde as comissões do Legislativo se reúnem para analisar e emitir os pareceres dos projetos. As discussões e as votações dos projetos ocorrem durante as sessões ordinárias, que são realizadas todas as segundas-feiras a partir das 7h30 da noite. A galeria do plenário está sempre liberada para a população acompanhar as sessões, que ainda são transmitidas na íntegra e ao vivo pelo próprio canal do YouTube. Notícias com projetos, as discussões e as atividades realizadas pelos vereadores são encontradas facilmente no Facebook e também no site oficial da Câmara Municipal, que também conta com espaço exclusivo para as publicações mensais dos balancetes de receitas e despesas da casa. É o Legislativo saltinhense garantindo total transparência em suas ações e toda a prestação de contas aos munícipes. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Saltinho. Considerado distrito de Piracicaba até o início dos anos 90, Saltinho tornou-se município pelo despertar de sua própria população, que naturalmente desenvolveu a vocação de se unir e se organizar para conquistar seus ideais. Em 19 de maio de 1991, um plebiscito confirmou a sua emancipação, que foi oficializada com a promulgação da Lei Estadual número 7.664 em 30 de dezembro de 1991. Já com direitos e deveres de município, Saltinho teve sua primeira eleição no dia 3 de outubro de 1992. Assim, a primeira Câmara de Vereadores, que possui atributos de grande importância em um município, foi instituída no dia 1º de janeiro de 1993. Hoje, Saltinho tem centenas de leis
que tratam de todos os tipos de assuntos, das relações de consumo, passando pelas questões de segurança, educação e de muitas outras questões diretamente relacionadas ao cotidiano de todos os moradores. A Câmara Municipal é o lugar onde os representantes do povo elaboram e aprovam todas essas leis, além da fiscalização da administração local. O atual Poder Legislativo de Saltinho é formado por 9 vereadores. A mesa diretora tem como presidente Evandro Pereira. Como vice-presidente, Amadeu Júnior. Primeiro secretário, Denis Chiquito. E segundo secretário, Paulo Roberto. Os demais vereadores são Amarildo Firmino, Luiz Manesco, Luiz Lopes, Lourdes Torina e Rodrigo Arthur, o cartucheiro. Instalada nesse prédio próprio desde agosto de 2001, a Câmara Municipal está muito bem localizada para receber os cidadãos e trabalhar para o desenvolvimento de Saltinho. A estrutura totalmente acessível à população conta com as assessorias de imprensa, do Legislativo, Jurídica, Financeira e Diretoria Administrativa, além de uma zeladora para o espaço. O prédio ainda abriga o plenário José Eduardo Rufino de Oliveira, a sala de arquivos com todos os documentos da história do município e uma sala de reunião onde as comissões do Legislativo se reúnem para analisar e emitir os pareceres dos projetos. As discussões e as votações dos projetos ocorrem durante as sessões ordinárias, que são realizadas todas as segundas-feiras a partir das 7h30 da noite. A galeria do plenário está sempre liberada para a população acompanhar as sessões, que ainda são transmitidas na íntegra e ao vivo pelo próprio canal no YouTube. Notícias com projetos, as discussões e as atividades realizadas pelos vereadores são encontradas facilmente no Facebook e também no site oficial da Câmara Municipal, que também conta com espaço exclusivo para as publicações mensais dos balancetes de receitas e despesas da casa. É o Legislativo saltinhense garantindo total transparência em suas ações e toda a prestação de contas aos munícipes. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Saltinho.